Neste isolamento social que a gente está vivendo, muitos pais e filhos estão enfrentando naturalmente alguns desafios. E esse vai ser o nosso papo agora com a psicóloga Lara Costa, ela que vai estar também com a gente aqui por Skype. Muito bom dia, Lara. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Obrigada pelo convite. Dessa vez um pouquinho à distância, de uma forma né? diferente. Exato, dessa vez de uma forma diferente. Lara, eu já queria começar a nossa entrevista agora perguntando para você. É uma quarentena, a gente está vivendo um momento que o pessoal está precisando ficar em casa. Existem regras para esses dias? É preciso ter regras? Então, Mara, eu sempre estou falando, né, com as famílias que eu acompanho, que a gente está vivendo um momento sem precedentes. Então, podemos pensar em algumas recomendações, mas uma receita, assim, regras muito rígidas, eu acredito que não são muito eficazes nesse momento, né, da pandemia, do isolamento social, porque é um momento mais de adaptação, né, da família identificar o que é prioridade para ela nesse momento, identificar o que é prioridade, né, dentro daquela casa, daquele convívio que está tão diferente. Então, o que funciona para uma família talvez não funcione para outra, e aí realmente a gente precisa evitar algumas comparações. A gente tem tido contato com muitas informações, né, nas redes sociais, que são muito válidas. Eu vejo, né, muitos profissionais compartilhando ideias de atividades, do que fazer em casa. E eu acredito que é muito válido no sentido de ampliar o repertório dos pais, no sentido de ideias mesmo do que fazer em casa. Porém, não pode ser enxergado assim de uma forma, eu não estou fazendo isso, então eu sou uma péssima mãe ou um péssimo pai. Eu não estou conseguindo dar conta de fazer todas essas atividades super elaboradas, então eu não estou sendo, não estou protegendo, não estou entretendo os meus filhos nesse momento que é difícil. E não existe uma receita, né? O que realmente funciona na realidade de uma família é diferente na outra casa, e aí a gente precisa estar analisando de uma forma muito específica a realidade de cada um. Exato. Tem gente que monta uma programação, né? Repleto de atividades, desde a hora de acordar, aí tem horário de brincar, de estudar. Isso é bom? Isso é saudável? Quem prefere que seja dessa forma? Olha só, criança, né? Não só as crianças, mas a gente também, a gente precisa de uma sensação de estabilidade. Nós temos uma rotina que foi atingida com força, né, nesses dias, de uma forma assim, que a gente não esperava, foi um susto. Então, vamos imaginar que as crianças, elas pelo menos, basicamente, elas têm no cotidiano delas a rotina da escola, certo? Sim. Um período, um turno do dia delas está preenchido de uma forma assim muito estruturada. E aí, de repente, acontece, né, o que está acontecendo com a gente precisa ficar em casa e ela não tem essa rotina, ela não tem essa estrutura, né, diária. Não é férias, porque a gente não tem como se programar para fazer coisas diferentes. Até as férias, a gente tem uma sensação de previsibilidade. A gente sabe quando ela vai começar, quando vai terminar, né? E agora não, a gente está aí realmente numa situação muito diferenciada. Então, o que eu recomendo em relação à rotina é os pais tentarem manter uma rotina básica de alimentação, de sono, de cuidados pessoais, de higiene, certo? Porque ela vai passar essa sensação de segurança para a criança, de estabilidade. Isso também para os pais é importante. Mas uma rotina com flexibilidade, sem rigidez, porque a gente sabe que talvez a hora do banho naquele dia precise ir para outro horário. Sim. Talvez a gente não consiga dormir, colocar as crianças para dormir às 8 horas, às 9 horas. Vai passar um pouquinho e no outro dia vai acordar mais tarde. A gente precisa considerar que a gente está num contexto diferente. Então, buscar essa rotina, né, essa estrutura, mas sem muita rigidez.
Tá. Eu não posso deixar de perguntar sobre as telas nesse período, Lara, porque a gente sempre escutou que assim, não, vamos limitar um tempo para que as crianças elas fiquem ali mexendo no celular ou no tablet. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, a regra permanece ou também vale a flexibilidade? E principalmente, como lidar com isso no depois, porque isso tudo vai passar, a gente vai voltar em algum momento à nossa vida normal, e como explicar para a criança que ela não vai mais poder ficar tanto tempo ali naquela tela? Então, em relação às telas, está existindo uma dúvida muito frequente, né, para os pais. Eu acredito que realmente o tempo, não só que as crianças estão passando, mas que a gente também está passando. Sim. Se a gente for lá naquela função do celular que mostra o tempo, é de se assustar um pouquinho, porque é uma forma que a gente tem de se entreter, né? De se distrair, de assistir uma série, de preencher alguns vazios também, né, do nosso dia. Então, as crianças naturalmente também vão ter esse aumento, né, do tempo de tela. Eu acredito que vale sim dar uma flexibilizada nesse momento que a gente está passando. Por exemplo, eu acho que os pais, eles, como eu disse, eles precisam identificar qual que é a prioridade deles. Sim. Então, naquele momento, a prioridade é eles terem o mínimo de tranquilidade para poder fazer o home office, e a criança está no celular e está de alguma forma distraída e mais tranquila. Qual que é a prioridade naquele momento, né? Não tem outra opção, não tem outra pessoa que possa fazer uma atividade com ela sem ser ficar na tela. Então, escolhe as batalhas que tu vai entrar, sabe? Assim, porque Sim. senão vai ter um desgaste muito grande. Eu acho que uma prioridade também tem que ser a harmonia familiar, né? Porque a gente está aí convivendo com pessoas que são muito queridas, muito amadas, mas onde a gente talvez não tenha tido uma convivência tão intensa até então, né? O dia todo sempre junto. Então, se naquela situação é necessário que a criança fique, né? Não tem outra opção, eu acho que precisa existir sim essa flexibilidade, e quando tudo voltar, né, vai precisar ser explicado, como tantas outras atividades que a gente vai ter uma mudança novamente. A gente precisou fazer uma mudança agora e a gente vai passar por um período de readaptação quando voltarem as atividades. Sim. Então, tanto como outros fatores da vida, a escola vai voltar, as atividades extras vão voltar, vai precisar ser explicado de uma forma muito clara para a criança quais são as regras, né? Qual é a rotina, qual é o tempo de tela, vamos voltar. Eu acho que ajuda também a gente explicar nesse momento de agora. Às vezes a gente acha que a criança não vai entender algumas coisas que talvez a gente conversando diretamente seja bem eficaz. Sentar com a criança e ficar, olha, filha, a gente está vivendo um momento diferente. A mamãe está precisando trabalhar aqui em casa, o papai também. A gente precisa trabalhar em equipe, aqui todo mundo junto. Você sabe que a gente se preocupa com o tempo que você fica na televisão, no videogame, no celular. Talvez agora dê para ficar um tempo maior, porque a gente está ficando mais em casa, você não tem outras atividades. Mas isso não vai ser para sempre assim, né? Já ir realmente avisando e explicando de uma forma direta mesmo o que é que está acontecendo. Já vai preparando, né? Isso, eu acho que a forma como os pais comunicam o que a gente está vivendo hoje, ela influencia muito se a criança vai ser um aliado ou não, se vai trabalhar em equipe, né, para que as coisas fiquem mais harmônicas dentro de casa. Essa também seria a dica para as comidas? Eu sei que tem muita gente que está com essa dúvida, né, em relação à alimentação. Toda criança geralmente gosta muito das guloseimas, né? E aí, dá para também ter mais flexibilidade nesse quesito? Eu acredito que se aplica, assim, para todos esses fatores, sabe, Mara? Eu acho que a gente está num momento de identificar as prioridades. Claro que a gente não vai liberar geral. Eu venho dizendo também que
que os pais eles não precisam ter uma preocupação de sempre estar suprindo um desejo da criança por ela estar entediada ou então não estar, sabe, estar estressada de alguma forma. Então, vamos liberar geral, vamos fazer todas as atividades, sabe, vamos ser a criança de tudo que ela mais ama, de guloseima, de besteira. Não é assim. Eu acho que precisa realmente existir uma flexibilidade, né, em relação às regras, visando minimizar conflitos e esses desconfortos que a gente está vivendo, mas não precisa sempre estar cedendo a alguma coisa, porque muitas vezes a criança não é que ela está tendo uma necessidade, ela está tendo um desejo, Sim. Né? E aí cabe aos pais ter essa sensibilidade do que é que naquele momento pode ser liberado, pode ceder ou não. Né? E aí, para os pais fazerem isso, eu acho que é importante a gente ressaltar que para eles terem essa sensibilidade, serem assertivos, né? Terem essa sabedoria e esse discernimento, eles precisam estar bem com eles mesmos. Sim. E aí a gente entra numa parte que é muito importante, que é do autocuidado. Muitos pais estão entrando num esgotamento mental, né? Emocional. Era isso até que eu queria perguntar, sobre essa questão do tempo dos pais, porque às vezes eles ficam nesse período, né, tá tanto em função da criança que acabam esquecendo deles mesmos, dessa questão desse autocuidado, né, Lara? Isso, não dá para a gente tomar boas decisões se a gente não estiver muito bem, né? E a gente está passando, os adultos, eles estão tendo uma consciência maior, né, da realidade, da situação que a gente está vivendo. Então, vem, além desse esgotamento, vem também o sentimento de medo, de raiva, de frustração, né, por não estar fazendo as coisas que planejou, enfim. Então, algo que eu acho muito importante é existir dentro dos adultos que estão em casa uma divisão, né, dessas tarefas, com as crianças também, mas assim, no sentido de quem é que vai cuidar agora de manhã das crianças? Será que dá para existir uma divisão de turnos? Para hoje de manhã eu fazer um exercício físico, eu fazer uma meditação, ou então fazer minha sessão de terapia, ou simplesmente deitar na cama e ficar escutando uma música para eu poder me acalmar, sabe? Ter esse suporte eu acho que é fundamental nesse momento. E buscar ter alguns momentos de individualidade, se isso for possível, né? Sim. Porque não adianta também a gente falar que você tem que fazer isso, mas na realidade daquela família isso não está sendo possível. Se, por exemplo, for uma mãe uma mãe solo, né, que não tenha nenhum companheiro, enfim, para dividir essas funções, é importante ela tentar ser honesta emocionalmente com a criança. Olha, filho, agora a mamãe precisa ficar 5 minutinhos ali no quarto e você vai precisar ficar aqui brincando sozinho, porque vai ser importante para a mamãe, sabe? Assim, dar esses limites para que a gente possa ter esses momentos de recarregar as energias mesmo, para poder estar minimamente, né, estruturada para poder dar conta, né, dessas demandas que estão sendo tão difíceis. Sim. Então, pode falar. E não, assim, era só para falar que, como você bem colocou, né, é uma situação atípica. Vai passar, ninguém queria que isso estivesse acontecendo, ninguém esperava que isso acontecesse, mas aconteceu e a gente sabe disso, né, vai passar. A gente tem que ter essa ideia, né, de que eu acho que é algo que minimiza um pouco a ansiedade, essa ideia da gente realmente pensar que é um dia de cada vez, né? O que é que eu posso fazer hoje? Até quando você perguntou da questão das atividades, eu acredito que uma ideia legal é a gente planejar o dia. Tipo assim, hoje eu quero fazer uma sessão de cinema. Ver uma atividade por dia, sem precisar fazer uma coisa assim muito extensa. Porque quanto mais a gente lota essa expectativa, a gente tem uma expectativa muito alta e a gente não consegue dar conta, a gente fica um pouco frustrado também. Como exercício físico, né? Às vezes a gente vê um treino enorme e a gente tá numa realidade diferente. Então, a gente não consegue fazer aquele treino e aí a gente fica se sentindo a pior pessoa do mundo. Porque tá todo mundo treinando e eu não.
Exatamente. Se tiver uma coisa assim mais palpável, menor, que seja mais possível, que pelo menos a gente só faça algo para não ficar no sedentarismo, a gente concretiza e a sensação é muito melhor. A gente preza, né, por esse equilíbrio, essa sensação assim de menos cobrança e mais estar vivendo esse dia de cada vez. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Muito bem. Se a gente pudesse, a gente passaria aqui o dia todinho, viu, conversando. Eu garanto a você, mas infelizmente não dá, a gente tem tempo. Lara, muito obrigada pela sua participação aqui, dessa vez, no programa à distância. Obrigada mesmo, tá, pela sua espero disponibilidade. poder voltar em breve. Por favor. Por favor, o convite já está feito. Vamos compartilhar o seu Instagram, né, para o pessoal de casa poder acompanhar mais. E quem sabe que você tenha ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato com a Lara também. Pode falar. Com certeza, é @primeiramente.psi. Lá também eu estou compartilhando várias ideias, né, para essa quarentena. Pois é, muito legal mesmo. Obrigada, tá, Lara? Bom dia. Obrigada a você, um beijo. Tchau, Mara. Tchau, tchau. Primeiramente.psi, lá no Instagram você vai poder acompanhar muito mais sobre esse bate-papo. Todos os dias a Lara está compartilhando umas dicas bem legais, muito bom mesmo. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, porque a gente vai fechar o nosso programa no próximo bloco falando sobre a saúde e a Covid-19. Eu volto já já.